A palavra do Senhor nos fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Quero aqui, claro, saudar a todos os visitantes com bem-vindos, como bem-vindo entre nós. É um prazer muito grande a todos os irmãos que estão nos acompanhando neste segundo culto, nesta transmissão. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja, que a presença do Espírito Santo seja impactante na sua vida, como está aqui dentro da casa do Senhor. Que Deus te abençoe. Sabemos que quando nosso corpo terreno, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós, pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nesta tenda que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso, e como garantia nos deu o Espírito Santo. Nós estamos atravessando por momentos difíceis, momentos complicados, como todos sabem, e o que nós temos a certeza de que esse nosso corpo, ele é perecível. Este nosso corpo um dia se acabará, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos fala nesta carta, na segunda carta aos Coríntios. Sabemos que o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, um dia se desfará, um dia vai se desfazer, um dia vai acabar, mas nós também confiamos no Senhor e cremos de que nós seremos arrebatados pelo Senhor, se a morte não chegar antes, e teremos um corpo, um lar celestial. Tem uma versão que nos fala que nós habitamos nesta habitação terrena, é passageiro, mas o que Deus tem preparado para nós é uma coisa muito melhor, superior, e é eterna. O que Deus tem preparado para nós é infinitamente maior e melhor do que o que nós estamos vivendo aqui hoje. E o melhor disso tudo é que está tudo pronto e não teremos que fazer nada. Mas eu quero vos lembrar de uma história, um texto bíblico, tentarei ser o mais rápido possível, em que nos conta um pedacinho da história de Israel. Deuteronômio capítulo 6, no versículo 10 em diante, nos fala sobre uma promessa do Senhor, que o Senhor fez àquele povo. Nos fala bem assim: em breve, Deus falando àquele povo, através do seu servo Moisés, em breve, o Senhor seu Deus os conduzirá à terra que ele jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas, que vocês não construíram. As casas estão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que vocês não cavaram, e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nesta terra, cuidem para não se esquecerem do Senhor que os libertou lá da escravidão na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Quando fizerem o juramento, jurem somente pelo nome dEle. Não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas, pois o Senhor seu Deus, que vive entre vocês, é Deus zeloso. Se o fizerem, a ira do Senhor seu Deus se acenderá contra vocês, e Ele os eliminará da face da terra. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como fizeram quando se queixaram em Massá. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus, bem como a todos os preceitos e decretos que Ele lhes ordenou.
Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês e tomem posse da boa terra em que vão entrar, a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o Senhor disse que fariam. Promessa de Deus para aquele povo. Nós até lemos esse texto hoje de manhã. Promessa do Senhor em que aquele povo herdaria uma terra maravilhosa, herdaria uma terra que tinha muitas casas que eles não construíram, herdaria uma terra que tinha prosperidade dentro da casa e eles não fizeram nada para ter essa prosperidade. Deus daria assim poços de águas que eles não cavaram, herdariam uma terra que tinha frutos, comida farta, em que eles não plantaram. Não foi assim que o Senhor Deus nos prometeu? Que nós, cada um de nós, herdaremos a terra, ou seja, o céu, a casa, em que Deus tem preparado para cada um de nós, para mim e para você. Paulo fala nesta segunda carta, nos fala: olha, nós estamos em um corpo que ele é um corpo terrestre, é um corpo que se finda, é um corpo temporário, mas nós habitaremos numa casa não feita por mãos de homens, mas feita pelo próprio Deus, e essa dura para todos sempre. A promessa que Deus fez para aquele povo de herdar aquela terra, também fez para nós, que herdaremos o céu, se nós formos obedientes, firmes e fiéis ao Senhor. A promessa para aquele povo foi esta, para nós também é esta. Que promessa linda, que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa que nós temos, que presente de Deus que nós não merecemos para a nossa vida. É a volta do Senhor Jesus que nos buscará, que nos levará para uma cidade celestial perfeita, aonde não teremos doença, aonde não teremos problemas, aonde a morte lá não entra, mas a vida, a alegria, o gozo eterno, e está tudo preparado pelas mãos do Senhor. Ele fez para mim e para você, Ele preparou para nós. Esse corpo vai embora, a vida, a terra vai consumir. Nós herdaremos um edifício celestial, nós herdaremos uma casa celestial. O que é perfeito, isso que é corruptível, vai embora. É promessa de Deus para a nossa vida, é promessa do Senhor para mim e para você. Mas o que Deus exige de nós? Obediência, pois nós herdaremos, teremos esse presente na nossa vida, nós teremos isso. Logo, se a morte, meu querido, chegar para você hoje, e você estiver guardado no Senhor Jesus, esse presente já está prontinho para você receber. Se Jesus voltar para todos nós, coletivamente hoje, esse presente está prontinho. Esta terra que nos foi prometida está pronta e preparada para nós, para cada um de nós. Oh, glória a Deus! Que bênção para nós! Que maravilha para nós, coisa que não merecemos, coisa que nunca conseguiríamos. Um presente que não é homem que constrói, é o próprio Deus. Uma casa que não é homem que faz, é o próprio Deus. Não tem toque humano, não tem nada de pecado, não tem nada de perecível, não tem nada de imperfeito. É tudo maravilhoso, glorioso, divino, eterno, dura para sempre e é maravilhoso. Que bom, que maravilha. Mas agora, para a gente vamos pensar. Vos lembrei dessa promessa do Senhor Deus àquele povo, como também li o que Paulo nos escreveu da promessa do Senhor para nós, a casa que nós vamos herdar. Mas eu quero, Números capítulo 13, nos fala de um episódio que aconteceu em Israel. Deus fez essa promessa que nós lemos aqui. Deus prometeu. Neste livro, nós temos a história dos 12 espias. Acho que todo mundo aqui sabe. Se você não sabe, você vai chegar em casa e vai mastigar essa história. Este capítulo 13 do livro de Números. Os 12 espias que Deus mandou Moisés levantar, um de cada tribo.
Deus mandou Moisés separar, e Moisés separou um de cada tribo, para que eles fossem e reconhecessem a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaque, a Jacó e toda a sua descendência. E eles ali seguiram a orientação de Moisés e foram viajar e passaram naquelas terras 40 dias, vasculhando, examinando, vendo como ela era. E foram. Quando chegaram naquela terra, que coisa linda, que coisa maravilhosa, era exatamente como Deus falou no Deuteronômio, no capítulo 6, tinha casas maravilhosas construídas, tinha poços construídos, tinha gente habitando ali, era uma terra próspera, era uma terra frutífera, era uma terra que trazia felicidade, sim, e eles viram tudo aquilo. Passaram 40 dias em revista por Canaã, a terra que Deus prometeu a eles, uma terra que eles não precisavam fazer nada, apenas obedecer ao Senhor. Eles não teriam trabalho algum de herdar aquela terra, porque Deus é o Deus da providência, porque Deus é o Deus que supre, porque Deus é o Deus que nos dá aquilo que nós não temos. Vocês lembram do que aconteceu em Jericó? Seria impossível transpor aquelas muralhas, aquelas barreiras, mas foi Deus com sua mão que derrubou tijolo por tijolo, e eles conquistaram aquela terra. Não foi briga humana, não foi luta humana, mas foi o poder de Deus, e Deus não deixaria eles sem fazer a mesma coisa com aquela terra. Era tão boa, a terra era tão maravilhosa, a terra era tão próspera, que trouxeram de lá um cacho de uva. Mas o cacho de uva parece coisa de filme, né? O cacho de uva era tão grande que tinha que ter 2 homens para carregar numa vara. Era um cacho, casas bonitas, coisas fartas dentro, era a terra que manava leite e mel, literalmente terra abençoada, e aquela terra seria do povo de Deus. Deus tem prometido para nós um céu maravilhoso, um céu glorioso, um céu perfeito. Mas quando aqueles homens voltaram daquela terra, dos 12, apresentaram o relatório, e 10 dos 12, 10 foram contra a herdar a terra prometida. Porque quando eles olharam para aquela terra, eles viram da ingratidão daquele povo, por tudo que Deus já tinha feito na vida deles, por tudo que Deus ainda iria fazer. Eles falaram: não é para a gente. E Deus tirou com aquele povo. Não viram o que eu fiz no Egito? Não viram, não presenciaram tudo que eu livrei? E eles se recusaram a aceitar esse presente de Deus. Não teriam que fazer nada, era só obedecer, pois Deus entregaria tudo, eles teriam tudo pronto. Que pena que não é só eles, porque nós também fazemos isso. Que pena que não ficou só na história, porque isso também é o presente de muitas pessoas, de muitas vidas, que largam o que Deus tem pronto, o que Deus fez com as próprias mãos, para mim e para você. Nós não acreditamos de tão bom e conseguimos apenas olhar as dificuldades, apenas os problemas. Mas aí vem o apóstolo Paulo, nesta segunda carta, no texto que nós lemos aqui, e lá no versículo 7, que eu gostaria que deixasse no telão, no versículo 7, ele fala exatamente isto: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A nossa vida tem que ser desta forma. Se nós repararmos o que os nossos olhos veem, nós desanimaremos, nós vamos parar pelo meio do caminho, nós fracassaremos, porque o que nós temos em Deus é pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós estamos esperando. É a prova daquilo que ainda não chegou. A fé é algo divino e maravilhoso que Deus coloca em nosso coração para nós exercitarmos.
Porque se nós olharmos para a nossa vida, andar por esta terra, realmente nós estaremos habitando no nosso corpo terreno medíocre. Estaremos habitando no nosso corpo que falha, que erra. Mas nós precisamos estar olhando para frente pela fé, porque Deus tem preparado uma casa eterna, maravilhosa para mim e para você. Nós não podemos estar com os nossos olhos fitos aqui, nós precisamos focar no alto, em Cristo Jesus, porque Ele tem o melhor para nós. E aquele povo pereceu no deserto, porque não acreditou no que Deus queria para eles. Colocaram os gigantes daquela terra na frente, colocaram como eram numerosos, o tamanho daquele povo em comparação a Israel na frente. As dificuldades ficaram em primeiro lugar. Sim, queridos, todos nós teremos dificuldades, todos nós atravessaremos por problemas nesta vida, mas Deus, Ele tem o melhor para nós. É por isso que nós fomos salvos por Ele, porque é Ele quem faz o impossível, não nós. Nós humanos estamos fadados ao fracasso, nós humanos estamos fadados a parar, a desanimar, pois dessa forma nós vamos perecer. E precisamos obedecer ao Senhor. Lembram do conselho que Deus deu, a promessa que Deus deu? Tudo isso está pronto e preparado, vocês não precisam fazer nada, apenas temam ao Senhor, sejam retos, sejam obedientes. É isso que Deus tem para cada um de nós. E nós precisamos obedecer a este Deus, nós precisamos nos desviar do mal. Hoje a lição na escola dominical foi maravilhosa, que nos falava exatamente disso. Nós precisamos ser íntegros, nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ter um caminho reto, nós precisamos ser tementes ao Senhor, nós precisamos nos desviar do mal. Quando o salmista falou, eu louvo ao Senhor, a Deus, por tudo que Ele passou e por tudo que Ele falou. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer, obediência. Nós não andamos segundo o conselho dos ímpios, nós não participamos de roda de escarnecedores, nós não nos igualamos ao mundo para ganhar o mundo, nós iluminamos o mundo com o nosso testemunho de santo. Nós iluminamos este mundo com a palavra da verdade, nós iluminamos o mundo com a nossa integridade, nós iluminamos o mundo com a glória de Deus em nossa vida. E se assim nós não fizermos, nós pereceremos, pois só vai entrar nessa terra prometida quem obedecer a Deus. Ah, jovem, adolescente que está aqui ou está na internet acompanhando, creiam no nome de Jesus e obedeçam, para que vocês tenham uma vida próspera, para que vocês tenham uma vida abençoada. Não é só para jovem, mas é para cada um de nós. Queremos as bênçãos do Senhor, mas não consertamos os nossos caminhos. Queremos as bênçãos do Senhor, mas não obedecemos a santa palavra do Senhor. A palavra nos fala, Deus nos promete: quem obedece é próspero, quem obedece conquista, quem obedece tem a bênção de Deus na vida, quem obedece tem o Espírito Santo do Senhor. Porque como o apóstolo Paulo falou na mesma carta aos Coríntios, quando lemos que nós ganhamos do Senhor o Espírito como penhora, é Ele que nos garante a vida eterna, é Ele que nos garante que estaremos com Deus, o nosso Pai Celestial. Todos os dias o bom Consolador está conosco, nos avisando: conserta a tua vida, se endireita, olha o que você está fazendo, conserta, porque a terra prometida, Canaã, está logo ali. Nós precisamos ser obedientes,
Nós precisamos ser tementes a Deus. Deus tem tanta bênção para derramar sobre nós. Deus tem tanta bênção para derramar sobre a sua vida, meu querido. O que você está esperando para obedecer?